Senhora, Mãe da Piedade, colo de bondade. Ei, gente, estamos chegando ao vivo aqui na nossa TV Horizonte com o nosso Manhã da Piedade. Bem-vindo, um ótimo dia para todos vocês, uma excelente, uma perfeita semana. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020. Fique ligadinho, vem pra cá porque a gente preparou um programa muito especial para você, para começarmos juntos nossa semana aqui na TV Horizonte. Hoje a Igreja Católica celebra São Jacinto. Ele nasceu em Cracóvia, na Polônia, no ano de 1183 e foi batizado com o nome de Jacó. E desde cedo aprendeu a bondade e também a caridade, despertando assim então a sua vocação religiosa. Em uma viagem para Roma, ele conheceu São Domingos de Gusmão e ingressou então na Ordem dos Pregadores de São Domingos, também conhecidos como dominicanos, com o nome de Frei Jacinto. Então ele passou a se chamar Frei Jacinto e foi um incansável pregador da palavra de Cristo durante 40 anos de intensa atividade missionária. E em Cracóvia fundou um mosteiro da Ordem de São Domingos. E ele morreu no dia 15 de agosto de 1257, no mosteiro de Cracóvia, aos 72 anos. E hoje também, dia 17 de agosto, nós celebramos Santa Clara de Montefalco. Então, nossas orações aos santos protetores desta segunda-feira, para começarmos bem a nossa semana, bem a nossa segunda. E agora eu quero te contar o que nós preparamos com todo carinho para você nesta manhã de segunda. Nós vamos saber mais sobre as ações dos diáconos da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte no quadro Diaconia. Daqui a pouquinho. Esse quadro estreou na última segunda-feira. Nós apresentamos um pouco dos trabalhos dos diáconos ligados aí a ações da pastoral carcerária, nos presídios, e hoje tem mais uma série, mais um episódio, na verdade, para te contar um pouco dos trabalhos deles, como que funcionam as vocações dos diáconos, já que nós estamos no mês das vocações, mês diaconal. Vamos entender como as ações da Faço Parte são importantes para a manutenção do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Daqui a pouquinho você vai entender a importância da sua doação. E ainda vamos saber mais sobre as novas regras para empréstimo consignado para aposentados e também pensionistas. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Daqui a pouquinho uma advogada vai conversar conosco e vai esclarecer as suas dúvidas. Teremos também a reflexão sobre o Evangelho do Dia e a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade, com o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Isso tudo que eu falei para vocês, a gente vai discutir, vai conversar, vai entender daqui a pouquinho, porque agora, gente, é aquele momento de informação, é aquele instante de ficarmos por dentro das principais notícias, dos principais fatos, para começarmos nossa semana bem informados. E hoje, segunda-feira, quem nos atualiza é o repórter André Cristino, André que está ao vivo lá na redação da Rede Catedral de Comunicação. Bom dia para você, André. Bom dia, Cília. Bom dia a todos ligados no Manhã da Piedade. André, para começar, como sempre, a gente vem atualizando neste período de pandemia os números do coronavírus, a situação, os dados, pelo Brasil. O que você tem para a gente nesta manhã? O Brasil já chegou a 107.885 óbitos por Covid-19, de acordo com o consórcio de veículos de comunicação. Esses dados foram atualizados agora há pouco, às 8 horas da manhã. O número de casos já são 3.340.095 casos confirmados. Se a gente for ver a média móvel do número de mortes e número de casos, a gente pode dizer que a situação do país hoje é estável. Não está aumentando nem caindo essa taxa de mortes e de contágio. A taxa média de mortes caiu 3% apenas em comparação aos 14 dias atrás, que essas 2 semanas, nesse período de 14 dias, é o que é utilizado pelos cientistas, pelos estudiosos, para se ver o avanço da doença no país, que é o tempo de vida, de ação do vírus no organismo humano. A taxa média de novos casos manteve em 0%, ou seja, não aumentou demais, mas também não houve queda. E o Brasil está, então, em situação estável quanto à doença. Em Belo Horizonte, o último balanço divulgado foi na sexta-feira. No final de semana, a Prefeitura não divulga o balanço. Hoje, no final da tarde, aí sim,
terá atualização, mas pelos números de sexta-feira, Belo Horizonte tem 808 mortes e o número de casos são 27.953. Aqueles outros indicadores que a Prefeitura utiliza para tomar as medidas com relação ao comércio, à forma de enfrentamento ao coronavírus, estão relativamente bons. O número de internações em UTIs caiu, estava na faixa vermelha, caiu para amarela, hoje é de 69% a taxa de ocupação das UTIs. A enfermaria, 48%, vem se mantendo estável num nível muito bom, é um nível considerado verde. A má notícia, ou digamos o ponto preocupante, é a taxa de transmissão da doença. Ela já chegou a 0,85. Vale lembrar que esse número, quando está em 1, quer dizer que uma pessoa transmite para 1. Quanto mais baixo de 1, melhor. Ela já foi de 0,85 na capital e desde a abertura do comércio, ela já chegou a 0,91. Ou seja, se aproximou dessa taxa de 1 e essa é uma preocupação, que aumente a transmissão do coronavírus em Belo Horizonte. Isso faz com que a abertura da próxima fase do comércio fique sob alerta. Nós estamos na fase 1 de abertura, aquela em que o comércio não essencial ele abre na quarta, na quinta e na sexta-feira, de 11 da manhã até 7 horas da noite e o shopping de meio-dia às 8. Então, a próxima quinta-feira agora dessa semana, completa-se 14 dias desde que houve a reabertura do comércio. E aí a Prefeitura deve reavaliar, baseada nesses números, na taxa de transmissão da ocupação de leitos, para ver se mantém a fase 1 apenas ou se avança para a fase 2. E aí a fase 2 é aquela que abriria para bares e restaurantes, por exemplo, para receberem os clientes dentro do estabelecimento, porque hoje eles trabalham apenas no sistema de delivery. Eles podem fornecer o alimento, mas a pessoa não pode consumir no local. Se a taxa de transmissão for controlada e a ocupação de enfermarias e UTIs permanecer estável do jeito que estão hoje essas duas taxas, provavelmente a partir da semana que vem a Prefeitura adotará a fase 2 desse processo de flexibilização. Vamos torcer para que os números sejam positivos e a gente consiga avançar nessa luta aqui na capital. É isso mesmo, que a gente possa dar boas notícias, né? Falar que esses números estão regredindo nas nossas próximas atualizações aqui, é isso que a gente espera. E André, isso é muito sério ainda, às vezes a gente fala assim, né, que a situação do país está estável, como você disse, as pessoas já imaginam, gente, então posso relaxar, não preciso usar máscara, né? E aí volta aquela rotina que, na verdade, a gente tinha antigamente, nem todo mundo tinha esse cuidado, né? De sair às ruas, de tocar em algum objeto, de passar álcool, de lavar as mãos. Esses cuidados devem continuar, até mesmo porque a gente não tem ainda uma vacina, né, para erradicar esse mal, esse vírus, né? E muita gente fala, mas só pega pessoas mais velhas, o comprometimento é maior em pessoas mais idosas ou às vezes em pessoas que já têm uma fragilidade na saúde. Não é isso. A gente tem até um caso de um ex-deputado mineiro novo de 33 anos, faleceu vítima da Covid-19. Todo mundo tem que tomar os cuidados, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? A gente vê no final de semana, muita gente deixou de lado os cuidados, muita aglomeração, tem muitas pessoas sem consciência, né? A gente acabou de falar que os bares eles vendem para a pessoa levar em casa, só que aí um grupo de pessoas vai até o bar, acaba comprando alguma coisa e fica na calçada consumindo. Ou seja, não está contribuindo para que os números baixem, porque os números baixando, a cidade será reaberta, e aí essas mesmas pessoas vão poder aproveitar de forma correta dentro do estabelecimento, com os amigos, e vai ser mais rápido esse processo. Mas enquanto as pessoas não tiverem a consciência, continuarem fazendo festas, aglomerações, tentando burlar a lei dessa forma, comprando algo no estabelecimento e do lado de fora consumindo, a situação vai ser muito complicada. Já é provado cientificamente, hoje muitas pessoas não gostam da ciência, mas a ciência é muito importante, é a principal ferramenta para se combater o coronavírus. Exatamente. Cientificamente é provado. O álcool em gel, a água com sabão são fundamentais e a máscara reduz sim as chances de contágio da doença e até aqueles que se contaminam com o uso da máscara, o vírus ele é mais fraco, porque o vírus mais agressivo ele fica preso na máscara, então o que passa é uma carga muito menor
Então é indispensável o uso da máscara e os cuidados de asepsia com álcool em gel e, se puder, água e sabão. É isso aí, cuide da sua saúde, pense na sua família, pense nas pessoas que você gosta, nos seus amigos. Não vamos relaxar essas medidas não, viu, gente? André, outro assunto que vem rendendo bastante no Brasil é o novo imposto aí nos moldes da CPMF. Muita gente tem usado até esse nome, né, que é nova CPMF. Como é que tá? Como é que estão as discussões? O que a gente já tem de concreto em relação a esse novo imposto, hein? Existe uma nova preocupação que foi levantada nesses dias, porque o imposto, né, a ideia do governo nessa primeira fase da reforma tributária é acabar com os impostos PIS, COFINS e transformá-los no CBS, como está sendo chamado, que seria uma contribuição sobre bens e serviços. Seria um valor único de 12% em todos os segmentos, aumentaria a receita do governo em cerca de 50 bilhões, esse novo tributo. Segundo o governo, não seria um aumento de carga para o contribuinte, mas se vai aumentar 50 bilhões nos caixas do governo, de alguma forma o contribuinte vai sim estar pagando a mais. Só que o que acontece? O CBS ele acaba com algumas isenções e alíquota zero que hoje existem em setores muito importantes. Por exemplo, medicamentos, cadeiras de rodas, equipamentos para uso hospitalar e os livros. Eles todos são beneficiados hoje ou eles têm a isenção de algum dos impostos em sua etapa de produção, de distribuição, ou esse imposto é zero, tem uma alíquota zero. E eles vão perder esse benefício. Só para a gente ter uma ideia, trazer uns números na questão dos livros, né? A gente fala muito que o desenvolvimento do país depende da educação, que ela é a base de tudo, e os livros estão diretamente relacionados a isso. O brasileiro lê muito pouco. A média é de 2 livros por ano que são lidos por cada brasileiro. É muito pouco. E a situação pode ficar ainda pior. Para o pessoal entender, assim, na prática, o que pode acontecer. Em 2006, a média do preço do livro vendido no Brasil era R$ 14,20. No ano passado, essa média passou para R$ 19,00, ou seja, houve um aumento aí de 33%. Só que a inflação no período ela foi de 107%, ou seja, o livro que foi vendido a R$19 deveria ser vendido a R$ 29,00. Isso já dá para entender como é que essa isenção ajudou a manter os livros um pouco mais baixos para o consumidor poder adquirir conhecimento. De acordo com as distribuidoras, com o pessoal do segmento dos livros, há uma previsão de que haja um aumento de 20% no valor dos livros em caso da aprovação do CBS, que aí haverá essa alíquota de 12% sobre os livros. Hoje os livros ele é isento de cobrança de PIS e de COFINS na sua produção e a distribuição alíquota é zero. Desde 2004 uma lei permitiu essas taxas, né, que os livros fossem produzidos e distribuídos sem taxas no país. Com uma tributação, aí a leitura que hoje é de 2 livros para o brasileiro tende a cair e aí a gente vai ficar nesse ciclo vicioso. Precisa de educação, mas não haverá incentivo para a educação e aí o país não desenvolve e a situação fica complicada para todos. O brasileiro que já lê pouco vai ler menos ainda, né? Essa expectativa aí, se isso tudo passar dessa forma que a gente está conversando, né? Esse novo imposto. Agora, já que a gente está falando de livro, vamos falar de ensino infantil aqui na capital mineira. Parece que a prefeitura aí, de acordo com algumas projeções, com alguns estudos, ela deve ter que criar novas vagas, né, no ensino infantil. Agora, só esperar que isso aconteça, né, André? Pois é, reflexo da pandemia, né? Situação com a pandemia do coronavírus, as escolas fecharam, as escolas particulares tentaram se adaptar para continuar oferecendo ensino remoto para os seus alunos, mas aquela fase inicial, né, educação básica, é muito complicado. Como é que você faz um ensino remoto para crianças de 0 a 5 anos? Acaba que os pais muitas vezes fazem esse trabalho. E aí muitos pais perderam seus empregos, ficou difícil manter as matrículas nas escolas particulares. De acordo com o Sindicato das Escolas no Estado, só em Belo Horizonte, metade das crianças já deixaram a escola particular, ou seja, 50% das matrículas foram canceladas. E há a preocupação de que haja uma migração para o ensino público. E aí a prefeitura teria que oferecer educação para essas crianças. Se isso for, a prefeitura terá que criar no ano que vem
24.222 novas vagas. É muita coisa, hein? É muita coisa para crianças de 0 a 5 anos de idade. Hoje a gente sabe que existe um déficit já, né? A rede hoje pública de Belo Horizonte atende a 86 mil crianças, cerca de 53 é a rede própria da prefeitura, as EMEIs, e o restante faz parte de creches conveniadas. Então, há sim essa preocupação. Vale a gente lembrar que, pela legislação brasileira, crianças de 0 a 3 anos não têm obrigação de estarem na escola, então os pais têm se virado em casa para não ter esse gasto extra, têm cuidado da criança quando não está em emprego, está em home office, dá para cuidar, pede para algum parente ficar de olho. As crianças de 4 a 5 anos, essas sim são obrigadas por lei a estarem na escola, mas nesse período de pandemia também os pais estão tendo dificuldades. Há uma grande preocupação também por parte das escolas da inadimplência, porque essas crianças que são obrigadas a estarem matriculadas, os pais nesse momento não têm como pagar muitas vezes por essa mensalidade. Então a prefeitura pode ter que assumir esse ônus de 24 mil vagas para o ano que vem e as escolas, a conseguirem manter seus alunos, podem ter aí o problema da inadimplência nesse momento tão complicado. Mais uma situação complicada aí, né? Que complicou mais ainda devido à pandemia. André, para fechar nossa conversa neste bloco, porque o André volta no decorrer da nossa programação para atualizar os números da Covid-19 aqui em Minas Gerais, vamos falar de futebol? Quais são os destaques de América, de Cruzeiro, de Atlético aí no Campeonato Mineiro neste último fim de semana, hein? Tá bom? Vamos por séries para ficar mais fácil. Começando na Série A, o Atlético assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu o Ceará por 2-0, 2 gols do Marrone. Não foi um jogo tão fácil assim, o Ceará criou bastante, foi um jogo equilibrado no Mineirão, um sol muito forte ontem, mas o Atlético conseguiu a vitória, segue com 100% de aproveitamento, são 3 vitórias em 3 jogos. No ano passado, o Atlético também foi líder na terceira rodada, venceu os 3 primeiros jogos do campeonato, depois acabou caindo e não conseguiu levantar o título no final do ano. O Flamengo foi o campeão. Para esse ano, o torcedor espera que a história seja diferente, que o Atlético consiga se manter na ponta até o final do campeonato, que vai terminar no ano que vem. O Atlético, pelo menos, começou muito bem, já passou por adversários fortes, como o Flamengo e o Corinthians. Na Série B, o Cruzeiro deu um salto na tabela impressionante. O Cruzeiro começou o campeonato com menos 6 pontos, por conta daquela punição na FIFA, já pagou essa conta e no final de semana bateu o Figueirense fora de casa por 1-0 com o gol do Maurício e subiu na tabela, saiu da zona do rebaixamento e hoje está na 9ª colocação, com 3 pontos, está pensando só no G4, não quer saber mais de zona do rebaixamento. São 3 vitórias em 3 jogos também. O Ederson Moreira tem 6 jogos à frente do Cruzeiro e venceu todos. Vem fazendo uma campanha muito boa. Nessa semana pode ter a estreia do Arthur Caíque no Cruzeiro para reforçar ainda mais esse elenco, que tem como grande objetivo na temporada voltar para a primeira divisão. O América é quem está decepcionando. Teve 2 jogos em casa, os 2 últimos jogos em casa, perdeu para o Cuiabá e empatou com o Operário na última partida de uma forma assim inacreditável. O América vencia por 1-0 até os 48 minutos do segundo tempo. O juiz já estava levando apito na boca para acabar o jogo, enquanto o América foi lá e tomou um gol do empate. O América hoje está na 8ª colocação, o Cruzeiro está colado no América e o América joga hoje. Vai enfrentar o Juventude, 8 horas da noite, fora de casa. Tem que vencer. A única vitória do América foi fora de casa na estreia. Vamos torcer para que ele vença aí também e consiga subir. Pela Série C, o Tombense, ele venceu por 4-0 a equipe do São José, está na 4ª colocação do Grupo B e hoje avançaria para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série C. Já o Boa seria rebaixado para a Série D. Perdeu por 3-1 para o Criciúma, está na 9ª colocação. O Boa tem que melhorar, vai brigar esse ano para não cair para a Série D e se manter na Série C. O Tombense tem grandes chances de subir para a Série B e ser mais um representante de Minas na 2ª divisão. Tá certo, conversamos bastante aqui hoje, viu, André? Muito obrigada e até daqui a pouco. Bom, depois de conversarmos com o André Cristino, nosso bate-papo agora, né, é com o Giovanni Rodrigues, lá nos estúdios da Rádio América AM750. Giovanni que traz para a gente todas as manhãs os destaques, né, da programação da rádio. Bom dia, Giovanni. Bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Boa semana para todos, Síria. A todos nós. Está feliz com o seu time? Eu não sei qual é o seu time, mas como é que ficou? Você está feliz com o resultado do fim de semana? Sim, sim. Os dois ganharam, né? Os dois maiores de Minas. Se for, então não é o América.
Eu vou deixar no suspense aí, Síria. Não, sinto que não é o América. Bom, vamos então para os Boa, destaques da programação hoje. O que vocês estão preparando para o ouvinte? Vamos lá, Síria, muito bem. Olha só, o Tribuna Livre, né, daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, o Tribuna Livre chega aí nessa segunda-feira, destacando o aumento das vendas, né, dos novos apartamentos em Belo Horizonte e também em Nova Lima. Daqui a pouquinho, às 11 da manhã, com Rafael Nobre. Já o Tarde Viva de hoje, né, chega aí à 1 da tarde, com muita música boa, prestação de serviço, informação e muita religiosidade. Você não pode perder, à 1 da tarde, com nossa amiga Janaína Regiane. Já o Falando de Vida de hoje à tarde, né, vai falar sobre a atuação da instituição Anon, que se preocupa aí com o aumento do alcoolismo nesse período, né, de isolamento social. E também o Falando de Vida de hoje traz outro destaque, né, muito interessante. Vai abordar aí o seminário Memória, personagens, lugares de pesquisa, mídia e memória do programa de pós-graduação em comunicação social da PUC Minas, que será realizado nos dias 18 e 19 de agosto. Você não pode perder. E hoje o entrevistado no Falando de Vida será o professor da PUC Minas, Mosair Salomão. Você não pode perder hoje às 4h30 da tarde com a jornalista Lina Freire. Hoje à noite nós teremos também o programa Estação 750, a partir de 10h30 da noite, com o nosso amigo Genesi de Oliveira. Você não pode perder, tá bom? Toda essa programação você acompanha na Rádio América AM750 e baixa agora mesmo aí no seu celular o aplicativo Rede Catedral, Síria. Combinado, Giovanni. Muito obrigada, boa semana para você e até amanhã. Boa semana, até amanhã. Olha só, e você que nos acompanha, se não tem esse aplicativo aí no seu celular, baixe o quanto antes, hein? Rede Catedral. Só isso, é de graça, você não vai ocupar espaço na memória do seu celular, não. Ele é bem leve, viu? E você que tem alguma dúvida, você que tem algum tema, você que quer fazer pergunta para os nossos convidados, pode fazer tudo isso por meio do nosso grupo de WhatsApp, o nosso grupo do Manhã da Piedade. Olha só que facilidade, ligue a câmera do seu celular, aponte aí para esse QR Code que está na sua telinha, você já vai ser redirecionado lá para o nosso grupo. E aí você vai poder participar, né? Fazer perguntas, sugerir temas, assuntos, interagir conosco. Para você também você que prefere digitar manualmente e salvar aí na memória do seu celular e mandar uma mensagem, fique à vontade, 996527324, o código de área é o 31. E muita gente tem participado conosco, sugerindo pautas também por meio do nosso Instagram, né? O pessoal está mandando mensagens lá no Instagram, @Manhã da Piedade, fique à vontade para interagir conosco por lá também. Vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho vamos saber um pouco mais das ações dos diáconos da nossa arquidiocese. Eu volto já.